Está aqui na Rádio Justiça, ela que é ex-delegada de polícia na Delegacia da Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente, atualmente advogada e sócia fundadora de um instituto especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou relacionamentos abusivos, doutora Patrícia Bozolán. Bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Doutora Patrícia, desde que essa lei foi criada, o que a senhora acompanhou também essa necessidade da lei ou não? Eu acho que a lei, todo instrumento que visa, no primeiro momento, a proteção da criança, porque a gente não pode esquecer que a lei de alienação parental, supostamente, ela tem um olhar voltado para a criança, para que a criança não tenha ali um direito de convivência com um dos genitores alijado, né? Então, a criança está ali no centro da lei. Então, toda a legislação que visa a proteção da criança, eu sou sempre favorável. Entretanto, é certo que ao longo da aplicação dessa lei, a gente tem a gente vê na prática algumas utilizações que acabam funcionando atualmente como, primeiro, na minha opinião, como ela não é protetiva para a criança, né? Você fica num olhar punitivo para o genitor que está praticando alienação parental e às vezes esquece da criança no meio desse processo. Então, se a gente pensa, por exemplo, um dos resultados, né, de um processo de alienação parental, uma das consequências possíveis é a inversão da guarda, a gente tem que entender que se há um alinhamento dessa criança com um dos genitores e, em decorrência dessa ação, a gente tem a inversão da guarda, por exemplo, é fato que a gente vai ter para essa criança a experimentação de um sofrimento ainda maior. Então, muitas vezes, eu percebo na aplicação da lei no dia a dia que há um olhar punitivo para quem pratica, mas às vezes a gente esquece da criança nesse contexto. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto que me chama muita atenção é nessa atuação, né, de violência de gênero, violência contra a mulher, é que muitas vezes a lei ela é um recorte, ela é desenhada como um instrumento de constante aflito e sofrimento para a mãe. Então, como os dispositivos, na minha opinião, eles são muito subjetivos, né? Alguns dos incisos colocados ali, eles têm uma carga de subjetividade muito grande, eu vejo várias mulheres assombradas e assustadas por conta das ameaças constantes do parceiro contrário, né? De que eu vou entrar com a ação de alienação parental, eu vou entrar com a ação. Ela falou, eu não sei, é tudo muito vago, assim, o que eu faço, o que eu não faço. Então, eu vejo muitas mulheres reféns dessa situação. Tem um outro aspecto também, que é um dos incisos ali que supostamente configuraria a alienação parental, que é quando a gente pode falar isso depois mais demoradamente, porque é um tema interessante, quando a gente vai falar de registro de ocorrência policial, né? Por exemplo, de eu atender mães aflitas, como delegada, como advogada, da criança trazer um relato que, principalmente quando a gente, por exemplo, está falando de abuso sexual, que é um dos relatos mais difíceis de provar, né? A prova, a investigação de um abuso sexual, ele é extremamente delicado e difícil. Então, eu vejo mães assustadas porque vem um relato, vem uma suspeita e ela fica entre denunciar para que aquilo seja apurado, mas o principal suspeito aí é a parte contrária, e do outro lado uma ameaça constante que se tiver qualquer movimento dela, vai ter uma ação de alienação parental. Falou, e se eu registrar e não for apurado, não conseguir comprovar nada? Então, eu vi muitas mães assustadas e assombradas entre o que eu faço? E aí, mais uma vez, a gente tem esse olhar para a criança que está desprotegida, né? E aí? A criança traz um relato, eu registro, mas aí vai ter alienação parental, mas aí pode ser que eu perca a guarda, mas o que eu faço com esse relato da criança? Então, isso é motivo de aflito. Então, talvez a construção da forma como está a lei, quando você pega ali o artigo que vai configurar o que seria alienação parental, essa redação muito aberta, muito subjetiva, e quando a gente vai para o crime, por exemplo, que aí a gente tem uma delicadeza e uma dificuldade, muitas vezes, na investigação de um dos principais crimes, por exemplo, de abuso sexual, né? A gente tem ali, sim, uma lei que não protege, uma lei que precisa ser revista, que precisa ser melhorada. E o que são esses movimentos, o que pode ser atribuído à alienação parental? Essa situação em relação ao crime, para mim, talvez seja um dos incisos mais frágeis dessa legislação, né? Porque se você pensar, quando você se debruça sobre uma investigação, quando a criança é vítima, a gente vai ver que alguns crimes
em especial, que é um dos carros-chefes quando você atua na proteção da criança e adolescente em termos criminais, é a denúncia de abuso sexual. Então, muitas vezes, aquela investigação, ela chega ao final inconclusiva, né? Não está se falando ali que houve uma falsa denúncia. Ela é inconclusiva, porque, de fato, é um tipo de crime de difícil prova. E aí, a partir dessa conclusão, dessa finalização da investigação inconclusiva, a gente tem, do outro lado, né, a outra parte, o outro genitor, utilizando que foi uma falsa denúncia. E aí, utilizando isso dentro de uma ação de alienação parental. Então, colocar dessa forma, esse inciso, para mim, é muito, muito delicado, é não entender que, muitas vezes, o crime, o carro-chefe de um dos crimes que a gente apura, quando a gente fala de criança e adolescente, ele é de difícil conclusão, né? E, às vezes, a investigação inconclusiva, não chegou a ser a conclusão de que era uma mentira do denunciante, e sim que não há elemento suficiente para indiciar, ela serve ali de material, de prova, né, para que eu vá instruir aí uma ação de alienação parental. E aí a gente tem, de novo, a criança sendo desprotegida, porque uma mãe que faz uma primeira denúncia e não consegue efetivar essa investigação, né, não chegar a uma conclusão, ela dificilmente ela vai ter coragem de denunciar novamente, se a criança trouxer a mesma queixa. Então, mais uma vez, a gente vê a legislação sendo utilizada de uma maneira prejudicial para essa criança. A gente teve em 2017 e entrou em vigor em 2018 a lei da escuta protegida. E, na época, eu integrei um grupo de trabalho com a UNB, Polícia Civil e a UNB, para criar o protocolo para depoimento especial de criança e adolescente em sede policial. Então, é um protocolo dentro da polícia para oitiva, para ouvir crianças e adolescentes. Por conta desse trabalho feito com a ANB, que gerou, né, esse protocolo, a gente fez um estudo, porque muitas vezes dentro do depoimento especial a gente precisa enfrentar o que seria supostamente um fenômeno de alienação parental, né? Então, a gente não podia deixar de enfrentar isso, até porque é um tema, até porque a legislação, ela sendo ruim ou sendo boa, ela está vigente, ela está aí, né? Ela é aplicada, ela é utilizada no judiciário. Então, a gente não podia fechar os olhos para isso. E aí, diferentemente, para fazer esse enfrentamento, a gente fez um levantamento dentro da polícia, né, dentro da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, daqueles casos em que culminaram ou que foi identificado que havia uma falsa denúncia. E a estatística para esse trabalho, né, para a montagem do depoimento especial do protocolo, mostrou que, na realidade aqui da polícia, aqui do Distrito Federal, esse fenômeno, diferentemente dos números que a doutora trouxe, eles eram muito baixos. A gente chegou a um percentual de cerca de 7% de falsas denúncias, né, que tinha ali uma influência de um dos genitores para que a criança relatasse o que não aconteceu. Então, a gente percebe, pelo menos nesse recorte, nesse estudo que foi feito, nesse material que foi coletado para que a gente pudesse fazer o protocolo, que não era uma regra, era a exceção, né? Então, você tem ali na lei de alienação parental, você, pelo menos nesse recorte, a utilização de uma exceção para gerar uma regra, né? Falsa denúncia. E uma outra coisa, outro contraponto que eu queria fazer é que quando a gente fala de abuso sexual, a gente sabe, e até tinha um movimento muito forte dentro, por exemplo, do Ministério Público, para que a gente acabasse de imediato com o laudo de lesão, o laudo do IML a respeito de abuso, porque, via de regra, o abuso sexual, ele não deixa vestígio. Então, quando me chamou a atenção, quando a senhora coloca que tem inclusive, laudo, né, que comprovou que não houve abuso. Geralmente, abuso sexual, ele dificilmente aparece em laudo, né? É uma das dificuldades quando a gente fala de investigação de abuso sexual. A gente não tem um laudo para corroborar aquele relato. Até porque o abuso, inicialmente, ele é muito superficial. A gente está falando de toques, de sexo oral. Então, isso não aparece em laudo, né? Então, o laudo, ele não serve para fazer um contraponto, olha, não houve a violência. Muitas vezes a violência houve. Tanto é que hoje em dia, nos laudos do IML, você tem ali uma informação de que a não constatação de vestígio não elimina a violência sexual, porque ela pode ter acontecido de outra forma. Então, é uma realidade aqui no Distrito Federal, para fins da criação,
do protocolo que diverge dos números que a senhora apresentou, né? A gente fez um levantamento porque a gente precisava enfrentar, quando a gente vai para o depoimento especial da criança e do adolescente, a gente precisava enfrentar, né? Tem influência externa? Não tem? A gente até optou na construção do protocolo para afastar um pouco a terminologia alienação parental, por conta até da polêmica, né? E se a gente fala que às vezes profissionais da área têm dificuldade em falar que está acontecendo o fenômeno da alienação parental, dirá ali dentro da atividade policial. Mas a gente precisava enfrentar. Então, a gente, dentro do protocolo, isso é enfrentado como identificação de terminologias ou de manifestações da criança que denotam que houve uma influência externa. Mas aí eu fiz esse contraponto para mostrar que dentro aqui do DF a gente constatou que era uma exceção e não uma regra. E aí, só para complementar, eu entendo também que a gente tem outros instrumentos. Por exemplo, se você aliar a aplicação do ECA com uma denunciação caluniosa, a mãe vai e faz a ocorrência, um exemplo, né? A genitora faz a ocorrência. E, ao final, se conclui que houve uma falsa denúncia, você tem o indiciamento invertido. Você tem ali o indiciamento dela pela denunciação caluniosa. A soma dessa denúncia ou desse indiciamento mais a proteção do ECA seria suficiente para aplicar as reprimendas necessárias para proteger a criança, para proteger. Então, você tem ali, de fato, eu concordo com a doutora Diná, que a lei ela acaba sendo utilizada como um instrumento de calar, né, a mulher, fazer dentro desse recorte de gênero, né? Porque ainda a gente não pode esquecer, dentro desse recorte de gênero, que o papel da mulher, a gente tem avançado muito, mas ele ainda é muito mais ela investe mais na parentalidade do que o homem. Não estou fazendo uma crítica, né, que o homem é isso, não é isso. Eu estou falando nas dinâmicas dos papéis de gênero. Você tem uma mulher que às vezes abre mão de um lazer, abre mão de uma ascensão na carreira para estar mais perto dos filhos, enquanto que o homem ele se vê muito mais como provedor e se ausenta mais. Então, uma coisa que eu vejo aí na minha prática, muito, e eu até queria passar uma pergunta, assim, porque tem a ver mais com a área da psicologia, que é assim, quando o casal ainda não se desfez, quando a conjugalidade ainda não foi desfeita, a gente tem muitas vezes um alinhamento já existente nessa dinâmica. Um alinhamento da criança com um ou outro. E esse alinhamento, geralmente, na maioria das vezes, é com a mãe, por conta desses papéis, esse recorte de gênero que se faz, né? O homem, às vezes, está ali mais imbuído da carreira, mais ausente. A mulher mais presente, às vezes trabalha fora, mas tem ali uma carga horária, opta, às vezes, por uma carga horária menor e está mais perto dos filhos. Quando vem o rompimento da conjugalidade, esse laço, essa parentalidade que deveria ter sido construída enquanto era uma família, em relação ao genitor, por exemplo, que é quando a gente vê, é o genitor que muitas vezes entra com as ações de alienação parental, esses laços não foram construídos. Eles não foram construídos. Agora, por que não foram, né? Qual que é o papel do pai na construção desse vínculo? Porque a hora que vem o rompimento, um vínculo que não foi estabelecido enquanto estavam juntos, né? Sem olhar para essas, ele é um pai ruim. Não é isso. Eu falo, a gente tá condicionado muitas vezes nesses papéis de gênero. E esse laço, esse alinhamento com o pai, às vezes não foi construído pela ausência, né, por estar fora, por se ver como provedor, né? E aí, quando vem o rompimento, esse laço que já era ruim, fica um pouco pior, né? Porque, às vezes, a criança tem dificuldade de se alinhar com o pai, porque, naturalmente, já no casamento, estava mais perto da mãe. E a pergunta é, qual que é o papel do pai na construção desse vínculo? Porque às vezes eu vejo o pai empurrando para a mãe nas ações de alienação parental. Minha relação é ruim porque tem uma interferência da mãe. Mas ele próprio não se ocupa da construção desse vínculo por razões, né, pessoais. Doutora Patrícia Bozolán, ex-delegada da Polícia na Delegacia da Mulher e Proteção à Criança e Adolescente, atualmente advogada, e também fundadora sócia de um instituto especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou relacionamentos abusivos. Obrigado por estar conosco. Eu agradeço. Eu vou falar rapidamente. Eu acho assim que a lei, ela combina
condutas com manutenção de vínculo, né? Toda vez que a gente tem ali o rol da prática daquelas condutas previstas na lei e uma dificuldade na manutenção de vínculo com o genitor que foi atacado, a gente supostamente teria ali a aplicação da lei de alienação parental. Mas aí eu quero chamar a atenção e quero citar aqui uma colega que fez uma tese de mestrado com base no abandono afetivo e com base na própria história dela. Ela, já na fase adulta, ela numa conversa com o pai fala com ela que a relação deles não era muito próxima por conta da mãe ter praticado atos de alienação parental na infância. E aí ela traz uma fala que, para mim, retrata muito o meu dia a dia, retrata muito o nosso atendimento a essas mulheres, que é a seguinte: ela falou assim para o pai, você só está esquecendo nessa sua reclamação de um detalhe. Eu estava lá, e eu lembro muito mais da minha dificuldade de vínculo com você do que o que minha mãe falava. Aliás, eu quase não lembro mais do que minha mãe falava, mas lembro de como que era difícil ficar com você, né, a forma como a gente se relacionava na sua casa. Então, às vezes, a gente esquece que esse vínculo, ele também precisa ser construído pelo pai, né? Que, às vezes, só vê ali a campanha de difamação. Mas, assim, qual que é a sua responsabilidade na construção desse vínculo? Então, às vezes, eu vejo muitos pais, por meio da ação de alienação parental, empurrando para a mãe a construção desse vínculo. Ele é responsável pela construção desse vínculo. Muito obrigado, doutora Patrícia Bozzolan.